Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me ouve e me vê certinho? Todo mundo certinho? Ótimo! Última aula, galera! A Ieda se batendo como sempre no áudio do Zoom. Ieda, não vou dar nem bola para você, eu sinto muito. Gente, última aula. Hoje tem execução fiscal, coisa boa para trabalhar. Na última aula até comentei que eu ia trazer um caso bem interessante. Até a Camila falou, vai ser Lindóia. Eu falei, não, vai ser um do Nordeste. E aí depois eu pensei, não, peraí, quem me mandou a peça foi uma aluna do Nordeste, mas realmente é Lindóia, Cacá. Você estava certa, viu? É um caso muito, muito interessante para todo mundo que estava nessa prova realmente. Deu, Ieda? Todo mundo que estava nessa prova realmente se assustou. Quem teve a oportunidade de ler o caso antes do nosso encontro viu que é puxado. Eu, particularmente, achei bastante injusto, inclusive, você assumir a execução fiscal como uma única medida, porque não era única e exclusivamente a possibilidade aqui. Mas, a gente vai conversar depois de ler do caso juntos, né? E aí vocês me digam a noção de vocês, a visão de vocês em relação a essa situação. Tá bom? Muita coisa para a gente trabalhar. A gente já viu uma impugnação aos embargos de execução fiscal, a gente não viu ainda em formato judicial. Tem muito detalhe para a gente ver, tá? Então é importante que vocês estejam extremamente atentos e ao finalzinho aquelas boas jurisprudências para a gente trabalhar. Beleza? Tranquilo? Vamos aos trabalhos. Depois eu abro as caixinhas aqui do bate-papo para ir conversando com vocês, galera, tá bom? Só uma observação, tiveram alguns alunos que mandaram mensagem dizendo que não receberam o link da sala da aula de hoje. Deem uma olhadinha, por favor, no spam de vocês e no lixo eletrônico, que às vezes vai para lá, tá bom? Mandei para todo mundo no mesmo bloco, se vocês receberam da passada, tinham que ter recebido dessa também. Então, provavelmente está no spam de vocês, tá bom? Vamos começar? Todo mundo com a mão descansada para a gente começar a trabalhar? Ótimo, vamos lá, gente. Pois bem, o caso aqui na mão, vamos começar. O caso apresentado abaixo é fictício, elaborado de acordo com os elementos factuais aleatoriamente escolhidos, de modo a observar pontos de conteúdo programático do concurso. Juca, procurador do município de Jabuticaba, do estado de São Paulo, em reunião com o prefeito Juscelino Ijeca, chefe do setor de dívidas ativas do município, discutiam a seguinte situação. A empresa Bem Viver, Planos de Saúde Limitada, parte de grupo econômico encabeçado pelo empresário Ariranha, com sede no município vizinho de Araçá, vem questionando a administrativa a cobrança de ISS sobre planos de saúde e seguros saúde perante a prefeitura de Jabuticaba, referente a 2017 e 2018. Já paramos aqui um pouquinho, tá? Vocês veem que existem alguns elementos que a gente tem que considerar. Então, o primeiro fato é de que você tem o prefeito e o chefe do setor de dívida ativa. Aqui não tem representatividade nenhuma para a gente na peça, só mesmo um enquadramento de cenário, discutindo a questão ali de um grupo econômico. Né? Então, por enquanto, a gente já tem aí uma noção de que existe um grupo econômico no meio, e ele cita o empresário Ariranha pontualmente. Então, aí a gente vai ter que avaliar se a nossa demanda vai ter que considerar o grupo econômico, se tem que considerar a pessoa física. A gente precisa já anotar esses pontos no nosso rascunho para fazer essa avaliação durante a análise do caso. Eles comentam que existe a sede aí dessa empresa no município vizinho, que é Araçá, ok? E que há uma discussão administrativa de ISS, por enquanto, discussão, não dá o estágio que essa discussão está. Vamos seguir. Sendo que nas defesas administrativas, a Bem Viver utilizou-se do endereço comercial da filial que detém em Jabuticaba. Então, segura aí. Aqui ele já dá para a gente o cenário que a gente precisa para avaliar a questão até mesmo se esse ISS seria do município de Jabuticaba ou não. Então, ele diz que as defesas em relação ao imposto que está sendo discutido foram assinados pela filial de Jabuticaba. Então, a gente já tem realmente aí um interesse, ele denota para a gente o interesse do nosso município de tomar conta aí em relação a esse crédito. Vamos seguir. Trata-se, na verdade, de um processo administrativo decorrente de auto de infração. Eu pulei alguma coisa? Não? Tá certinho, né?
Tudo bem? Vocês estão acompanhando comigo? Então tá bom, que eu vi umas carinhas assim, eu falei, opa, pulei alguma coisa para mim, então na sequência. Trata-se, na verdade, de um processo administrativo decorrente de auto de infração que foi finalizado com decisão desfavorável à empresa Benfiver, sem possibilidade de recurso. Segura. Quando ele disse que a gente estava com um processo administrativo em andamento, a partir disso, a gente tem que avaliar se eu posso entrar com alguma medida a partir desta demanda ou não. Quando ele fala, eu tenho um processo administrativo sem a possibilidade de recurso, a gente já sabe que até poderia discutir isso aqui em sede de mandado de segurança, tá? A gente tem que estar com isso na cabeça, isso tem que estar anotado para a gente avaliar se seria uma possibilidade ou não, ok? Seguiu. Além desses, existem 2 execuções fiscais ajuizadas perante o juízo de Jabuticaba, no caso, referente à cobrança de ISS, referente aos anos de 15 e 16, ok? Então, vamos lá, a gente já sabe que esta empresa vem devendo também de outros exercícios. O examinador está querendo mostrar para vocês que isso é uma conduta reiterada, é uma ação costumeira não pagar o ISS, beleza? Seguindo. Contra os referidos créditos tributários, não houve qualquer tipo de discussão no âmbito administrativo. Então, teve em relação a 15 e 16, mas 17 e 18, que é o nosso problema aqui, não teve demanda na esfera administrativa. Beleza. Coincidentemente, nessa mesma semana, a Prefeitura de Jabuticaba foi citada para se defender numa ação anulatória de débito fiscal, ajuizada perante o mesmo juízo, ok? Aqui que vem a grande sacada, né? Para todos os efeitos, a gente olha esse problema e pensa, foi apresentada uma ação anulatória. Na cabeça de 99% das pessoas, isso aqui é uma contestação, tudo bem? Então, olha só o tamanho do problema que vocês têm aí na mente, tá? Que vocês têm que lidar, que vocês estão aí em frente. Seguimos. De modo a evitar eventuais danos financeiros à Prefeitura de Jabuticaba, bem como fortalecer estrategicamente a sua posição em face da empresa, fica decidido que Juca, quem é Juca? Lá atrás, a gente sabe que ele é o chefe do setor de dívida ativa, tudo bem? Estudará qual a medida judicial adequada para o caso. Juca, antes de começar a estudar o caso, lembrou-se de que o prefeito Juscelino disse no final da reunião: esse Ariranha é um viúvo dado a espertalhão. Não gosta de pagar os seus tributos. Ainda bem que na CDA das empresas dele, de praxe, Jeca também colocou o nome dele, da filha dele, a Doninha, que é cópia do pai. Ou seja, ele deu a dica para vocês que eu tenho 3 pessoas na CDA. A pessoa jurídica, a Doninha, a filha dele, e o danado do Ariranha. Ok? Ou seja, ele está dando aqui para gente o polo. Tá claro? Isso tem que estar lá no rascunho de vocês. Esse problema não é fácil, esse problema é difícil, hein? Tudo bem? Anotem lá, por favor. Com base no exposto, redija a peça processual na defesa adequada, observando o limite mínimo e máximo de linhas. Vamos lá, galera. Na minha opinião, isso aqui era uma contestação. Não tinha o que discutir, tá? Nada no problema indica que isso é uma execução fiscal. Nada no problema indica que isso é uma execução fiscal. Ele entra com a anulatória, ele entra questionando os débitos de 17 e 18. Os únicos elementos que a gente tem em relação à execução fiscal é o fato de que nada foi feito pela municipalidade, ok? Dentro de um prazo prescricional, se eu estou falando de uma competência ali de 17, digamos que eu tenha a constituição do crédito tributário em 17, tá? Sem falar ali das contagens que a gente sabe que tem várias formas aqui da gente contar. Poderia ser no primeiro dia útil do ano seguinte, aquele que ele poderia ter sido lançado, tem que considerar prazo prescricional somente no primeiro dia útil subsequente àquele onde ele estabelece efetivamente o momento em que está vencida a dívida,
Quer dizer, independentemente dessa conta, contemos a partir de 17, eu tenho 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ou seja, eu sequer tinha um risco em relação a prazo prescricional para me fazer sair entrando com a minha execução fiscal. Vocês percebem o quanto isso foi absurdo da banca examinadora, na minha concepção, tá? Foi muito, muito complicado do pessoal olhar e falar, pô, isso aqui é uma execução fiscal. Mas, dito isso, essa banca não eliminou ninguém que não tivesse apresentado outras opções. Então, quem contestou também foi pontuado, tá? Camila, foi essa prova que você ficou em segundo? Foi? A Camila ficou em segundo lugar nesse concurso. A Camila apresentou uma contestação, tá? Para vocês terem uma noção. Não tinha como você simplesmente anular e falar para o candidato, olha, a contestação aqui não era possível. Mas, qual é a conta que a gente tem que fazer? Vocês veem que no final ele coloca assim, bem claro, tá? Primeiro, as partes envolvidas em relação à CDA. Tudo bem? Isso tem uma razão de ser. Por que caramba ele ia colocar as partes envolvidas numa CDA se era para a gente contestar? Tudo bem? Primeiro ponto, primeira dica aqui em relação ao que ele desejava. Então, ele fala quem eram aí os responsáveis dentro da certidão de dívida ativa. Então, ele dá essa dica. Segunda dica, ele dá uma volta imensa, imensa, para falar o seguinte: a ação anulatória de débito fiscal foi proposta no mesmo juízo, de modo a evitar, danos financeiros à prefeitura. Se eu contesto, eu não estou evitando dano financeiro à prefeitura. Para eu evitar um dano financeiro à prefeitura, eu tenho que executar. É a segunda dica que ele dá. Tudo bem? Seguinte, fortalecer de forma estratégica a sua posição em relação à empresa. Contestar, você não está fortalecendo estrategicamente nada. Você está cumprindo a sua obrigação, que é contestar. Ok? Se eu estou pensando numa linha estratégica, ele entrou com uma ação anulatória. Se eu contesto, eu simplesmente estou me defendendo e não estou fazendo nada em relação à empresa. Agora, se eu executo, independentemente da minha contestação, eu consigo ir atrás dos bens desta empresa caso ele não embargue. Se eu não contestar na minha anulatória e só executar, eu ainda assim tenho a minha defesa realizada, executada, uma vez que essas ações têm que ser julgadas de forma conjunta, de forma integrada, tudo bem? Eu preciso de uma distribuição por dependência, que existe conexão, tá claro? Se eu executo e não apresento a minha contestação, ainda assim o juiz tem que decidir de acordo com o cenário fático. Não é porque eu não contestei e estou em revelia que a decisão vai ser contrária a mim. Se eu executei e eu tenho que decidir de maneira conjunta, eu estou não só executando, mas também estrategicamente me defendendo. Ok? Mas isso não é possível a partir de uma prova desta forma. Este raciocínio dá para a gente fazer? Dá. Na prática, com o bumbum lá. Na prova, ele coloca claramente a anulatória, apresentar a defesa. Ele dá elementos para os dois lados. Então, na minha concepção, primeiro, ou ele teria que ter restringido um pouquinho mais para realmente rechaçar a contestação, que fosse um prazo prescricional mais próximo, que fosse já quase que para prescrever, aí realmente a execução seria a mais indicada. Mas aqui as duas possibilidades deveriam ter sido aceitas, tá? A banca não aceitou, mas não eliminou quem tivesse apresentado uma contestação e avaliou o mérito e dentro disso pontuou aí de forma a garantir àqueles que tinham apresentado os argumentos de forma adequada uma nota
correspondente, como aconteceu com a Camila, por exemplo, ok? Não concordo de maneira alguma com essa prova, acho que o problema foi mal feito, acho que ele deveria ter sido restringido a um cenário que fosse mais certo para um concurseiro, até porque, de fato, a gente tem as duas possibilidades aqui, mas se você for pensar na dica da CDA que a gente não conseguiria usar numa contestação, se você for pensar que a partir do momento que eu executo, eu acabo também abrangendo por uma via oblíqua a minha contestação e que na jurisprudência claramente eu tenho a possibilidade de entrar com uma execução fiscal pós-anulatória, mas o inverso não é verdadeiro, porque se eu executei, eu não posso entrar com uma anulatória em relação ao mesmo crédito, eu só posso embargar, ok? Considerando esta realidade na nossa jurisprudência, ele deu dicas de que seria execução fiscal. Eu, sentada na cadeira de concurseira, jamais teria apresentado, teria feito uma contestação. Tá? Acho injusto ter trazido somente um espelho, acho que teria que ser os dois, até para pontuar ao máximo quem também apresentou a contestação, ou escrever melhor o conteúdo. Mas fiz questão de selecionar para dizer para vocês, nem toda a segunda fase é justa. Não é, tá? Não é mesmo. Às vezes foge um pouquinho do nosso controle, e isso acontece, infelizmente isso acontece. Não sei se vocês estão a par do que está acontecendo em Contagem, por exemplo, né? Contagem era uma execução fiscal, um caso também super interessante para trabalhar, foi uma execução fiscal abaixo de 50 OTN, que equivaleria ali um juizado especial, vamos colocar assim, né? Abaixo de 50 OTN, então a gente tem ali um valor considerado pequeno para a fazenda pública. Quando eu tenho uma decisão de primeira instância e o meu valor é abaixo de 50 OTN, eu não apelo, eu entro com embargos infringentes, ok? Esses embargos infringentes são apresentados na minha sentença. A partir do momento que eu tenho o julgamento dos meus embargos infringentes, não posso mais recorrer, a não ser que seja um RE ou uma reclamação constitucional. Ponto. A banca que administrou esse concurso e que fez essa prova, esse problema, considerou como possível a apresentação de um mandado de segurança que, pela jurisprudência, não é possível. Não é possível. O STJ rechaça a possibilidade de você apresentar um MS nesse caso. E eles não voltam atrás. Tá em discussão judicial, inclusive. Infelizmente, essas coisas acontecem. Nesse caso aqui, não concordo, mas a banca, dentro da injustiça dela, acabou agindo de uma forma adequada, considerando aí essa pontuação. Pouquíssimas pessoas entraram com execução fiscal e quem entrou não tinha uma pontuação boa da primeira fase, por isso que a Camila, inclusive, apresentada a contestação, ela conseguiu um bom resultado. Trouxe para vocês refletirem. Vocês podem estar em ponto de aprovação, vocês podem estar com total conhecimento para chegar numa segunda fase e arrasar e se deparar com uma situação como essa. O que eu oriento vocês? Façam a leitura do problema ponderando as dicas que o examinador dá para vocês. Até hoje a gente trabalhou com dicas certeiras. As dicas chegavam na peça exata. Aqui não, tinha elemento para as duas, tá? Escolham uma e vai firme, que eu prefiro 1000 vezes um 0 numa segunda fase do que um 60%. Porque 60% não leva ninguém a nada. A gente está lá na segunda fase para tomar posse. É isso que a gente precisa. Então, escolhe um caminho e vai. Igual que eu bati para vocês na última aula. Tem para as duas possibilidades, eu vou defender que eu posso fazer o depósito em dinheiro, vou defender que não posso fazer o depósito em dinheiro, não importa, seleciona um lado e vai, bate firme. Eu prefiro que vocês erem e a gente aprenda para a próxima do que vocês ficarem no 60% e não sair do lugar. É 0 ou 100, vamos para a cabeça, é terrorista aqui, tudo bem? Quero todo mundo terrorista com posse na mão. Fechado? Beleza? Parabéns a Camila com esse segundo lugar, excelente nota, viu, Cacá? Parabéns, fez as correções também individuais. Naquela época a gente estava treinando muito, foi um gabarito que você imagina, né? A gente ficou de cabelo em pé, mas ensinamentos e ótima seleção aqui pra gente.
para a gente também avaliar aqui todas as possibilidades e o que as bancas preparam para a gente. Tudo bem? Dúvidas ou podemos trabalhar? Eu vou discutir aqui, vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Conforme for, a gente bate as dúvidas antes, depois começa a trabalhar. A galera falando dos casos, né? Caso bizarro. Fizeram um pedido aqui do caso Ieda Brigada, já juntou aqui para todo mundo. A Camila batendo, né? Redige a peça processual de defesa. Outro ponto negativo aí da banca, né? Considerar isso e trazer uma execução fiscal. Outra coisa, um absurdo. Vamos lá. O Hélio deu todas as informações para fazer defesa. Vocês viram que né, tinha informação também para apresentar uma contestação. Quer dizer, não tinha razão aqui. Se você considerar as dicas, né, da CDA, se você considerar as dicas em relação à estratégia, reafirmar sua posição em frente à empresa, a gente considera uma execução fiscal. Mas não tem como você chegar nessa conta primeiro, sem ter sentado a bunda lá, como procurador, para falar, eu vou contestar essa merda para quê? Deixa eu executar aqui. Porque na prática é isso, a gente seleciona muitas vezes, você está sozinho na procuradoria e você não consegue fazer todos os casos. Bem-vindos à advocacia pública, né? Essa é a realidade, você vai ter que escolher. Então, se você vai ter que escolher, você vai executar ao invés de contestar. Não tem como você fazer, né, essa escolha trágica, como a jurisprudência chama, sem você pensar de maneira estratégica, né? Mas isso sentado lá. Agora, para cá, tinha elemento para os dois lados, eu não tenho dúvida. Fernanda perguntou assim, você está dizendo que ingressa com a execução como forma de defesa e se não contesta, não dá revelia, é isso? Não, Fê, não é isso. É o seguinte, eu tenho que julgar essa ação conjuntamente, tá? Então, quando a gente for distribuir essa execução, quem é a Fernanda que perguntou? Me dá um tchauzinho. Ótimo, Fê. O que acontece? Quando a gente está entrando com essa ação, eu preciso obrigatoriamente pedir uma distribuição por dependência, eu vou julgar isso por conexão, tudo bem? Tranquilo? Se eu executei e eu não contestar na outra ação, isso vai me prejudicar? A ausência é isso, tá? Se eu não contestei na anulatória, mas eu executei, eu não vou ter prejuízo prático. Eu vou ter a revelia? Claro que eu vou ter a revelia, eu não tenho dúvida. Só que o juiz tem que decidir em conjunto com as duas ações que eu apresentei. Tudo bem? Ok? Dentro disso, eu executando, em tese, eu também estou me defendendo. Tá? Só que isso pede uma leitura muito prática da gente, né? Que a gente realmente... Primeiro que a gente não esteja com o nosso dinheiro fazendo isso, né? Porque você fazer isso com o seu dinheiro, o dinheiro de um particular, vamos trocar assim no judiciário é duro, né? Mas com o dinheiro público, fato é que sempre pende quem tem a grana é o poder público, então sempre vai pender nessa análise para a sociedade. Então você pode trocar isso porque você tem, bem ou mal, 3 pedras a seu favor. Tem gente que fala, a gente está em pé de igualdade. Aqui, ó, quando vê lá a chancelinha de procurador, a gente sai com 3 pontinhos na frente, não tem jeito. Então dá para você fazer essa trocada. O dinheiro público te dá um aval, né? A gente pode pensar, fala, pô, com o dinheiro público eu tenho que ser mais cauteloso até por conta de uma questão de probidade ou improbidade. Só que a questão é, se você tem argumento técnico, argumento jurisprudencial que sustenta o que você está fazendo, é estratégico e o poder está atrás de você, você não vai dar essa trucada? Claro que você dá, né? Até porque a gente não está aqui só para cumprir arroz com feijão, a gente também está aqui para inovar. Tudo bem? Então, a gente acaba utilizando isso. Agora, fazer com um cliente particular é difícil, porque aí você sabe que se o cara perder, ele perde aquilo e você acaba com a vida de alguém. Agora, no poder público é mais tranquilo, tá? E não existe, você vai falar, então eu não responderia por ato de improbidade se eu fizesse uma coisa dessa? Se você tem justificativa técnica, não, tá? Justificativa técnica, não tem. Várias vezes, inclusive, eu deixei de recorrer. Claro que a gente fazia parecer, né? E sempre dentro do prazo processual. Mas várias vezes eu deixei de recorrer por mostrar tecnicamente que era mais custoso para a administração, mesmo fora de um valor objetivamente definido, a gente deixava de recorrer por mostrar que o custo daquele andamento processual era muito mais caro. Tá? Apesar da gente ser uma paraestatal, de onde eu trabalhava, apesar de ser uma paraestatal, a gente não tinha isenção, tinha que recolher. Tá? Então, a administração pública indireta e paraestatal,
como acaba sendo regime de direito privado, mas com derrogação de direito público, alguns pontos a gente sai em desvantagem. E eu fazia o parecer e não recorria. Era auto de improbidade? Se estava justificado, não. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para lá. Nada, beleza. Gente, bora trabalhar, tá? Então vamos lá, endereçamento, por favor. O espelho dessa banca deu endereçamento para o juízo de Jaboticabal de uma forma aberta, mas a gente sabe que se a gente está entrando com uma execução fiscal, eu tenho que entrar no juízo da execução fiscal. Aqui eu estou com um problema fictício, eu não sei se essa comarca tem ou não. Então a gente vai direcionar para a execução fiscal. Endereçamento aqui equivocado, ok? Do que estava no espelho, viu, Cacá? Anota aí. Excelentíssimo senhor doutor, ou já no novo Código de Processo Civil, excelentíssimo juízo da nananã, vara da Fazenda Pública, da comarca de Jabuticaba, tracinho, anexo das execuções fiscais. Uma outra possibilidade para esse endereçamento seria já colocar vara das execuções fiscais, ok? Qualquer uma das duas estaria correto. Tranquilo? Fechado? Na sequência, município de... Desculpa, antes disso, distribuição por dependência. Ali no miolinho, tá? A banca não pediu somente no corpo, mas vamos colocar, a Vunesp pede, tá? Distribuição por dependência. Agora sim, município de Jabuticaba. Pessoa jurídica de direito público interno. Com sede na rua. Tananã. Aquele esquema. Rua, número, bairro, CEP. Me sinto brincando de stop toda vez. Município, barra estado, vírgula. Inscrito no CNPJ sob o número, vírgula. Endereço eletrônico, tracinho, vírgula. Vem, vírgula. Através de seu procurador abaixo assinado, entre parênteses, mandato ex lege, latim entre aspas, fecha parênteses, vírgula. Respeitosamente perante Vossa Excelência, vírgula. Promover a presente execução fiscal, em face de Bem Viver Planos de Saúde Limitada, vírgula, pessoa jurídica de direito privado, vírgula, inscrita no CNPJ sob o número, com sede na rua, mesmo esquema, rua, número, bairro, CEP, município, barra estado, vírgula.
e filial na rua, põe o endereço da filial, a gente está falando de SS, e filial na rua, mesmo esquema, números, bairro, cidade, CEP, estado, vírgula, endereço eletrônico, tracinho, vírgula, representada por seus sócios, Ariranha, vírgula, nacionalidade, vírgula, estado civil, vírgula, empresário, vírgula, portador do RG número, parece doença, né? Portador do RG. Portador do RG número, vírgula, inscrito no CPF número, vírgula, endereço de e-mail, tracinho, vírgula, domiciliado na rua, tal, número tal, mesmo esquema, ok? Vírgula, Edoninha, vírgula, nacionalidade, vírgula, estado civil, vírgula, empresária, vírgula, portadora da cédula de identidade RG ou portadora do RG número, vírgula, inscrita no CPF, sob o número, vírgula, sempre na frente disso os tracinhos, né? Tracinhos, 3 pontinhos. Endereço de e-mail ou endereço eletrônico, tracinho, vírgula. Aqui, parte importante, que é requisito da execução fiscal, tá? Então, vírgula, referente às certidões de dívida ativa, referente... Eu não dei o endereço da Doninha? Não? Dei uma olhadinha, não? Puxa aqui para mim, por favor, uma setinha. Endereço da Doninha também. Tem que dar endereço dos dois, da Ariranha e da Doninha. Vírgula. Referente às certidões de dívida ativa, que fazem parte integrante da presente inicial, referente às certidões de dívida ativa, que fazem parte integrante da inicial, vírgula, título, tracinho, livro, tracinho, folhas, tracinho. Tudo bem? Se vocês não colocassem isso, não acho que perderia ponto, tá? Mas isso estava no espelho da banca, inclusive, tá bom? Mas não vejo como uma perda de ponto aqui se vocês não lembrarem, tá? Vírgula, referente aos exercícios de 2017 e 2018, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, ó, travada na língua, vírgula, no valor de, tracinho, no valor de, tracinho, vírgula, atualizados até, põe as barrinhas da atualização, vírgula,
pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Tudo bem? Se vocês, o Hélio está perguntando, não precisa pôr a lei? Se vocês tiverem com o VADMEC, com a possibilidade de consultar, precisa, tá? Se não, não precisa. Pode colocar nos termos da lei de execução fiscal, mas não é uma obrigatoriedade, tá bom? Beleza aqui? Fechado? 6830 de 80, para quem não lembrar. Essa parte finalzinha, isso é o completo, tá? Isso é o super completo. Imprescindível é a questão da CDA, tá? Então, referente às certidões de dívida ativa que fazem parte integrante da presente inicial. Tudo bem? Tranquilo? Tô vendo que uma galera se perdeu. Ieda, se ajuda, por favor? Beleza, ótimo. Gente, vamos lá. Dos fatos. O exequente é credor da executada. O exequente é credor da executada. Da importância líquida. Certa e exigível. O exequente é credor da executada, da importância líquida, certa e exigível. D. Aí põe R cifrão, tracinho. Representada pela inclusa CDA, número tal, datada de, vírgula, devidamente autenticada pelo órgão municipal, devidamente autenticada pelo órgão municipal, responsável pela administração da dívida pública municipal, devidamente autenticada pelo órgão municipal, responsável pela administração da dívida pública municipal, vírgula, referente a crédito tributário, relativo ao ISS dos exercícios de 17 e 18. Aqui eu vou dar como complemento para vocês, mas não precisava estar na prova, tá? Vírgula, em consonância com o artigo 156, em consonância com o artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, vírgula, artigo 1º e seguintes da Lei Complementar 116 de 2003, vírgula, conforme títulos e documentos anexos. Ponto. Ok? Na outra linha, como se verifica do bojo da CDA, como se verifica do bojo da CDA, vírgula, ali encontra-se explicitado o cálculo dos juros de mora, ali encontra-se explicitado o cálculo dos juros de mora, vírgula, multa e demais acréscimos legais. Ok? Seguiu. Insta a esclarecer que já existem duas outras execuções fiscais
insta a esclarecer que já existem 2 outras execuções fiscais. Entre parênteses, processos tais, processos tracinho, fecha parênteses, em desfavor da executada. Ponto. Em desfavor da executada. Ademais, vírgula, verifica-se recente propositura de ação anulatória. Ademais, verifica-se presente propositura de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelos ora executados vírgula, correspondentes aos créditos tributários dos exercícios de 2015 a 2018. Eu tô vendo geral anotando e a Sara assim, ó, de boa, porque é fatos. Você não tem vergonha na sua cara, Sara. A Sara escreve 3 linhas de fatos. Você não tem vergonha que eu te pego, viu, dona Sara? Ponto. Vamos lá. Ou seja, anulatória, ou seja, vírgula, anulatória, vírgula, ainda em fase de preparação de defesa, ainda em fase de preparação de defesa, vírgula, refere-se a valores devidos, refere-se a valores devidos, refere-se no singular porque é da anulatória que a gente está falando, a valores devidos e indicados nas execuções fiscais já ajuizadas, vírgula, bem como contempladas na presente execução fiscal. Ponto. Esses fatos foram pontuados pela banca, tá? Tinha que estar completinho assim. Tudo bem? Ok? Agora a gente entra com a preliminar de conexão. A Ieda até tinha colocado aqui pra gente que seria a distribuição, né? Então, por isso que eu não tratei ainda lá no comecinho, estou tratando agora, porque é uma preliminar. Então, por conta dessa distribuição que a gente indicou lá na frente, a gente traz justamente essa observação em preliminar. Então, próximo item da preliminar, tracinho, conexão e distribuição por dependência. Gente, eu vou dar uma pausinha que muita gente se perdeu, tá? Espera só um minutinho. Tô vendo a galera bombando aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Aqui a Ieda ajudou, beleza, beleza. O Luiz brincando com a Sara, 3 ligas. Camila ajudou o pessoal que tinha se perdido, beleza. A Ieda ajudou também. Amanda só. Amanda, conseguiu só dar um alô para eu saber se você se organizou aí, Flor? Só para eu saber se eu consigo. Beleza, ótimo. Então tá, eu vejo muita mensagem assim de se perder, aí eu dou uma segurada, porque senão vocês não conseguem encaminhar. Em consonância com o artigo, deixa eu ver aqui. A Ieda mandou para todo mundo. Ieda, ajuda, por favor. Ah, com os artigos lá atrás, né? Beleza, tá, os fundamentos. Isso não precisava estar na peça, só para vocês saberem mesmo, tá bom? Gente, vamos lá. Da preliminar, tracinho, da conexão e distribuição por dependência. Então, todos, por favor. Conexão e distribuição por dependência. Seguimos. Contra-executada, já existem, contra-executada, já existem 2 execuções fiscais já ajuizadas, vírgula, bem como recentemente ação anulatória, recente melhor, né? Bem como recente ação anulatória
de débito fiscal, entre parênteses, processo número tal, fecha parênteses, vírgula, cujo teor está relacionado com os débitos discutidos, cujo teor está relacionado com os débitos discutidos nas execuções fiscais acima identificadas, cujo teor está relacionado com os débitos discutidos nas execuções fiscais acima identificadas. Vírgula. Bem como na presente execução fiscal. Vírgula. Todos eles em trâmite perante este juízo. Todos eles em trâmite perante este juízo. Ponto. É patente, vírgula. Desta forma, vírgula. É patente, vírgula. Desta forma, vírgula. A conexão existente entre as ações judiciais acima mencionadas e a presente execução fiscal, vírgula. Dado que possuem a mesma causa de pedir remota, dado que possuem a mesma causa de pedir remota, vírgula, qual seja, vírgula, a prestação de serviços no município de Jabuticaba. Vírgula, onde é executada detém importante e rentável filial. Ponto. Logo, vírgula, requer a reunião dos autos das execuções fiscais e da ação anulatória de débito fiscal, vírgula. De modo a evitar prejuízo às partes. Esse as com crase, prejuízo às partes. Ponto. Tudo bem? Beleza? Puxado, né? Uma preliminar simples, mas puxadinha, porque tem muito detalhezinho ali para a gente bater. Mais tranquilo, só pedido de reunião de processo. Na sequência, agora sim, a gente vai para o mérito. Próximo item, então vamos lá. Do débito fiscal. Do débito fiscal. Na outra linha, vamos lá. Como se verifica, vírgula,
O demonstrativo do débito atualizado, como se verifica, vírgula. O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação, como se verifica, o demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação, vírgula, encontra-se formalizado na certidão de dívida ativa anexa. Ponto. Como se verifica, o demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação encontra-se formalizado na certidão de dívida ativa anexa. Ponto. Ademais disso, vírgula, como se verifica do comportamento deliberado, ademais disso, vírgula, como se verifica do comportamento deliberado da executada em se esquivar da cobrança do ISS devido nos exercícios de 17 e 18, vírgula, nada mais a fazer se não recorrer à via judicial. Nada mais a fazer se não recorrer à via, esse A com crase, judicial. Ponto. Ok? A Sara perguntou o seguinte, precisava falar da competência funcional? Se quisesse, poderia, Sara, não era uma obrigação, mas poderia falar da competência funcional sucessiva, né? A gente poderia bater aqui assim, com tranquilidade, tá? Diria que é caráter absoluto, que as ações elas devem ser julgadas de forma simultânea, porquanto unidas aí de uma mesma pretensão. Esse julgado, inclusive, eu trouxe para bater com vocês ao final, naqueles itens que eu sempre trago, nos julgados importantes, é um dos que eu vou mencionar. Daria tranquilamente para ter trabalhado, não era obrigatório, mas conseguiria, para o seu caso, que é PGE, com certeza, tá? Capital, PGS, e sempre se balizem da seguinte forma, capital e PGS, vocês têm que colocar tudo. Lembra daquela dica da tempestividade, do cabimento, você tem que colocar tudo, todas as vírgulas, até porque tem até mais página para a gente trabalhar. Mas PGMs em geral não seria uma obrigatoriedade. Tá bom? Tranquilo? Seguimos. Próximo item. Da produção de provas. Na outra linha. Considerando que na execução fiscal, entre parênteses, para vocês, não precisa estar na prova, Lei 6830 de 80, considerando que na execução fiscal, entre parênteses, Lei 6830 de 80, considerando que na execução fiscal, a produção de provas pela Fazenda, independe de requerimento na petição inicial, vírgula, deixa de indicá-las. Ponto. Entretanto, vírgula, haja vista o fato
haja vista o fato do caso tratar-se exclusivamente de direito, aproveita a oportunidade para ratificar a dispensa da realização de audiência. Ponto. Tudo bem? Isso é a disposição expressa da Lei de Execução Fiscal, tá? Se a gente tem uma questão exclusivamente de direito, eu não preciso da audiência. Agora, se eu tenho uma discussão que seja de direito e de fato, mas a prova seja exclusivamente documental, também tenho a dispensa da audiência, tá? Aqui nada mais é do que demonstração de conhecimento, vocês perceberam? Nada mais é do que demonstração de conhecimento para o examinador de vocês. Beleza? Tranquilo? Na próxima linha, coloquem para mim, por favor, da penhora dos bens. Da penhora dos bens. Na hipótese dos executados, não pagarem o débito, na hipótese dos executados não pagarem o débito, vírgula, tampouco garantirem a execução, vírgula, requer a fazenda, vírgula, desde já, requer a fazenda, vírgula, desde já, a penhora de tantos bens quanto forem necessários, para satisfação do débito. Ponto. Na outra linha. Considerando, ou haja vista, ou tendo em vista, que eu acho que eu já usei considerando, tendo em vista que a presente execução fiscal, tramita em comarca do interior, vírgula, requer que a intimação da penhora aos executados, seja feita por remessa de cópia do termo, ou do auto de penhora, vírgula, pelo correio. Entre parênteses, para vocês só, não precisa estar na prova, artigo 12, parágrafo 1º da 6830 de 80. Tudo bem? Beleza? Ok? Luiz, você está querendo perguntar? Por isso que você está com o lápis na mão. Beleza, ótimo. A Camila está perguntando se isso tudo tinha no espelho. Não, gente, eu sempre pego os casos de vocês e considero um espelho maior, né? Mais farto. E venho trazendo que é
realmente imprescindível se a gente fosse considerar uma prova um pouquinho mais puxada. Por exemplo, a Sara comentou da questão da competência, poderia ter trabalhado também, mas se fosse uma prova VUNESP, a competência provavelmente não estaria. Eu considero como se fosse VUNESP, como se fosse uma CESP, considerando ali as procuradorias em geral. Se fosse PGE, teria que estar tudo isso daqui que a gente está batendo, mais a competência que a Sara mencionou. Fechado? Tranquilo? Tá? Fernanda fazendo a seguinte pergunta. Cá, poderia pedir Bacenjude direto? Então, aqui, o que vai acontecer? A gente vai precisar, obrigatoriamente, seguir a ordem de penhora da Lei 6830, tá? Então, a gente vai precisar seguir a ordem que está lá. Então, não daria para fazer o pedido de Bacenjude direto, tá bom? O Hélio falou o seguinte, geralmente as execuções são tão sucintas, achei interessante esse caso. Na verdade, na prática, não existe execução, né? Não existe execução. Você pega a CDA e pum, funciona como petição inicial. Então, você pedir uma execução fiscal numa segunda fase, por si só, já é curioso. E a gente vem identificando isso, pelo menos no ano passado, a gente teve, acho que uns 4 a 5 casos de segunda fase em execução fiscal, pedindo execução fiscal. Poxa, não tem sentido, né? Não tem cabimento, a gente nem mexe com isso. Normalmente, quem faz a execução fiscal é um assistente. Ele vai lá, preenche, a CDA funciona como petição inicial, não tem muito cabimento, né? Mas a gente viu essa movimentação de segundas fases, viu uma crescente, 4, 5 peças é considerável. Então, a gente precisa efetivamente trabalhar com elas e aí trazer todas as formalidades previstas na lei das execuções fiscais, tá bom? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. A Sara falando o seguinte, cara, não sei se eu viajei demais. Eu abri um tópico falando do aspecto espacial do artigo 3º da lei complementar. Você não viajou muito, mas você está indo muito além, tá? Claro que você pode explorar isso, não tem problema. Mas fica no problema, assim, fica mais restrita, não precisaria ir tão longe. Mas para a sua PGE, na sua segunda fase, pode ir, tá? A Sara está investindo na PGE Paraíba, então com certeza, não tenho dúvida, para quem está na esfera de PGE pode trabalhar, tá? Mas PGM não precisaria. Tudo bem? Fechou? Seguimos então, gente, da parte de requisitos, batemos todos, tá? Vamos para o pedido, os pedidos são enormes. Então, o último item, pedidos. Vamos lá. Isto posto, requer-se o quanto segue, 2 pontos. Distribuição e processamento da presente execução fiscal, distribuição e processamento da presente execução fiscal, nos moldes do indicado na preliminar de conexão, entre parênteses, distribuição por dependência, próximo item, citação pessoal da executada, citação pessoal da executada e seus representantes legais, acima qualificados, e seus representantes legais, acima qualificados, vírgula, para que paguem em 5 dias a importância de R cifrão. Para que paguem em 5 dias a importância de R cifrão. Vírgula. Acrescidas de juros, vírgula, juros de mora, vírgula, correção monetária, juros de mora, correção monetária, vírgula, e encargos indicados na inclusa CDA, vírgula.
bem como custas processuais e honorários de sucumbência. Ponto e vírgula. Após, vírgula. Após, vírgula. Falhou a minha imagem aqui? Falhou? É a minha bateria. Após, vírgula. Caso desejem, né, no plural, caso desejem apresentar os devidos embargos, após, vírgula, caso desejem, vírgula, apresentar os devidos embargos, vírgula, no prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias, vírgula, sob pena de revelia. Sob pena de revelia. Ponto e vírgula. Na próxima linha. Urgente expedição de mandado de citação. Urgente expedição de mandado de citação. Da executada e seus representantes legais. Ponto e vírgula. Arresto de bens. Arresto de bens. Para fazer frente à execução. Para fazer frente à execução. Vírgula. Na hipótese de não ser encontrado o devedor, entre parênteses, só para vocês não precisavam citar, artigo 7º, inciso 3 da Lei de Execução Fiscal, fecha parênteses. Tudo isso estava no espelho, tá? E eu estou enxugando, tinha mais coisa no espelho. Tudo bem? Próximo item. Caso executado, vírgula, citado, vírgula, não providencia o pagamento, caso executado, vírgula, citado, vírgula, não providencia o pagamento, vírgula, nem a garantia da execução, nem a garantia da execução, vírgula, que sejam penhorados, tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Ponto e vírgula. Na outra linha. Tudo isso estava no espelho, hein? Na outra linha. Caso a penhora ou arresto, recaia sobre bens imóveis, caso a penhora ou arresto recaia sobre bens imóveis, vírgula, seja feita a intimação da executada e de seus representantes legais, vírgula,
e respectivos cônjuges, vírgula, se o caso, ponto e vírgula. Próximo item. Na hipótese de recair sobre bens móveis, na hipótese de recair sobre bens móveis, prova sem consulta, hein? Vírgula. Sejam os mesmos entregues em mãos ao depositário público. Sejam entregues em mãos ao depositário público. Vírgula. Procedendo-se ao registro de penhora ou arresto, procedendo-se ao registro de penhora ou arresto, vírgula, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas. Último item, UFA, que todas as intimações ao representante judicial, da Fazenda Pública sejam feitas pessoalmente. Entre parênteses, ó, para vocês, artigo 25 da LEF, da Lei de Execução Fiscal. Ponto. Dá-se a causa o valor de tracinho. A gente não vai protestar por provas, porque a gente já falou lá no item, e não vai falar da audiência, porque a gente já falou lá no item. Tudo bem? Nestes termos, pede e espera deferimento. Ponto. Aí aquele esquema. Local e data, assinatura do advogado ou do procurador, enfim, número da OAB. Fechado? Era simples. Bem simples, né? Mas coisa pra caramba pra mexer. A gente pensa em execução fiscal, você fala, nossa, vai ser tranquilo. A parte de mérito, zero, né? Tá na CDA, acabou, estamos executando, não tem o que discutir. Mas as formalidades, puxado, bem puxado, tá? Perguntas, por favor, mandem, e aí a gente já passa para a jurisprudência. Vamos lá. Aqui a Ieda ajudando a galera. A Ludmila perguntou se foi sem consulta, eu já respondi, nem sabia que era dela, só vi a mensagenzinha aqui. O Ieda ajudando, tal. A Sara, mas foi pelo fato dele apresentar a sede em um local e a prestação de serviço em outro. Sim, perfeito, você poderia ter feito. Não era uma obrigação, quando eu falei para você, você foi longe. Não por você ter viajado. Não, é porque se você for pensar, dá pra gente trabalhar várias coisas aqui, né? Tem muita coisa pra gente explorar. Mas, sendo mais enxutinho, isso daqui era o que obrigatoriamente teria que ter. Você, enquanto PGE, Sara, você tem uma missão sempre extra. Você vai falar da competência, pode falar sim, da questão da teoria espacial, você pode mandar ver, não tem problema, tá? Mas nesse daqui, pensando em procuradorias como um todo, não precisaria, tá bom? Tá? Mas poderia explorar com tranquilidade. Fechado? Dúvidas? Mandem. O artigo da citação pessoal 25, deixa eu ver aqui. 20, só confirmar, espera só um minutinho. 25 da LEF, isso mesmo, tá? O Hélio tá pedindo o último item, a Ieda ajuda. Perguntas? Nada? Vamos às jurisprudências, tem bastante coisa. Gente, vamos lá, tá? Primeira jurisprudência, por favor, é justamente essa que a Sara comentou, tá? Da competência. Então, peço para que vocês anotem, por favor. Competência, conexão, tal. Anotem, por gentileza, STJ
31963, 31963 do Rio Grande do Sul, tá? É de 2002 a publicação, ok? Da primeira sessão. Fechado? Na sequência, anotem para mim, por favor, informativo 667. O primeiro que a gente trouxe fala da competência funcional sucessiva, que a gente já tinha confirmado, falado no meio do processo, por isso que eu não explorei tanto. Esse daqui, que é o informativo 667, ele fala da arrematação de bem objeto da penhora na execução civil e valores levantados aí que devem ser restituídos ao juízo. Então, qual que é a discussão aqui? Quando eu tenho uma execução civil e uma execução fiscal, se eu não tenho a prévia intimação da Fazenda Pública, eu tenho que fazer essa devolução, porque a execução fiscal aqui, para mim, sempre vai ser prioritária, tá? E esse informativo trata sobre isso. Aqui era uma questão de banco, inclusive, teve uma execução contra um devedor que conseguiu ali a penhora, e a execução fiscal acabou acontecendo sobre o mesmo devedor, mas depois dessa primeira execução, né? A primeira era do banco, que era uma civil, e a segunda foi em relação aí à fazenda. O juiz, ele já tinha havido a penhora, houve a alienação do bem, a asta pública, e o dinheiro foi depositado aí sem ouvir a fazenda. Me ouvem? Galera, me ouvindo? Vou ter que tirar. Vamos me prejudica? Vocês me ouvem com qualidade? Me ouvem? Vou ter que colocar aqui para carregar, porque a bonitona aqui falou demais hoje. Peraí, deixa eu pôr aqui. Pronto, aí, ótimo, beleza. Então, o que acontece? Houve ali a penhora, houve a asta pública, só que não foi ouvida a fazenda em nenhum momento, que nesse caso aqui concreto era a União. Então, o que aconteceu? A jurisprudência diz que numa situação como essa, o banco obrigatoriamente vai ter que devolver o dinheiro. O ponto importante aqui é o fato de que a penhora tinha acontecido antes da execução. Isso é sensacional, tá? Mas não foi ouvida aí a fazenda, então o banco teve que restituir esse caso super interessante. Então, IFO 667, STJ. Anotem para mim, por favor, informativo 954 do Supremo Tribunal Federal. 954 do Supremo Tribunal Federal. Esse daqui fala sobre a autorização que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm de transferir a cobrança das suas dívidas ativas através de endosso, né, que a gente fala que é o endosso mandato, para a instituição financeira. Então, é possível fazer essa transferência, por exemplo, de uma dívida ativa, seja ela numa execução fiscal ou não, transferir isso para banco. Isso é muito interessante, tá? Foi uma resolução editada em 2006, quer dizer, não é tão novo isso daqui, mas teve aí o julgamento do Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa sessão, ela é inconstitucional. Não tem como eu considerar a cessão para uma instituição financeira, por endosso mandato, de um valor inscrito numa dívida ativa estatal, porque eu não enquadro como uma operação de crédito. Então, você vê que foi muito interessante, foi uma resolução bem antiga, inclusive, que tinha, e quase que, assim, numa total inovação ali que a administração pública fez para tentar fazer com que isso fosse saudado. Muito mutatis mutandis, a gente tem ali uma analogia com o que a gente vê com crédito particular, né? Então, a gente vê hoje as pessoas devendo para uma determinada instituição, cede-se esse crédito, e se eles resgatarem 10%, 20%, é lucro. E aí, o que acontece? Essas empresas, elas compram essas dívidas. Então, pagaria-se ali, nesse caso concreto, a fazenda. O Hélio falando, doguinho, ó, o doguinho da Fernanda, ó. Paga-se aí, portanto, a fazenda. Nesse caso, teria que haver uma licitação para que isso acontecesse. Paga-se a fazenda esse valor, fica-se com os créditos e aí vai cobrar dos devedores. É super interessante, se você for pensar, foi uma mega sacada que a administração pública tinha feito, mas o Supremo julgou inconstitucional, justamente por conta dessa sessão, não poder aí se enquadrar, justamente porque não é uma operação de crédito, então dentro disso não haveria essa possibilidade. Tudo bem? Interessantíssimo aqui esse caso, dê uma olhadinha, por favor, tá? Bom, inclusive, para a gente ter essa cobrança na segunda fase, porque aqui envolve não só a execução fiscal, mas direito financeiro também.
né? Essa questão de operação de crédito é uma previsão da lei de responsabilidade fiscal. Então, você falar de operação de crédito, cessão disciplinada, que a cessão de crédito disciplinada pela resolução, isso aqui é muito, muito interessante. A alteração na forma de cobrança da dívida ativa, ela exige uma lei na forma de você proceder. É uma lei em sentido estrito. Não pode o Senado, através de uma resolução, disciplinar essa matéria. Então, deveria obrigatoriamente haver uma legislação que permitisse. Isso não acontece. Previsão aí da LRF, inclusive, de que não é uma operação de crédito, logo não há como a gente fazer essa questão. Muito, muito interessante, viu? Na sequência, anotem para mim, por favor, o informativo 652 do STJ. 652 do STJ. Aqui ele fala sobre a possibilidade de suspender a exigibilidade de um crédito não tributário a partir de uma apresentação de uma fiança bancária ou de um seguro garantia judicial, desde que o valor não seja inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. Tá? Esse é o informativo 652 do STJ. Viu que a gente tratou disso, inclusive, na aula passada. A gente tinha até trazido a súmula, a gente discutiu isso pela literalidade da legislação. Você vê que tem aí a possibilidade, só que aqui a gente está dentro de uma suspensão de exigibilidade de um crédito não tributário, lembre-se disso. É possível, sim, a partir dessa apresentação, desde que acrescidos de 30%. Anotem para mim, por favor, RESP 1788, 950 do Mato Grosso. RESP 1788, 950 do Mato Grosso. Aqui, o que acontece? A questão da gente considerar mercado de uma forma geral e execução fiscal, a gente teve nesse julgado justamente essa comparação, dizendo que a lógica de mercado, eu não posso aplicar as minhas dívidas fiscais, porque o poder público, a partir da Lei 6830 de 80, ele já tem determinados privilégios processuais. Ou seja, as medidas que eu tenho justamente para fazer com que a parte contrária pague, elas já são enumeradas na 6830. Por que a gente teve esse julgado aqui trazido como relevante? Pelo mercado, a depender do seu débito, né, a depender ali do valor da sua dívida, a possibilidade de você suspender passaporte, de você suspender licença para dirigir. Eu posso aplicar essas restrições na execução fiscal? Esse é o ponto, tá? E não posso, esse é o entendimento, não posso fazer essa aplicação. A Lei 1830, ela traz expressamente quais são as restrições que eu posso adotar dentro de uma cobrança de um crédito. E isso não é possível, tá? Então, dentro disso, não é uma execução comum. Numa execução comum eu poderia, numa execução comum, ok. Mas numa execução fiscal, não. Numa execução comum, eu posso sim adotar meios executivos que são atípicos para garantir que a minha dívida seja paga. Agora, dentro de uma execução fiscal, não. Eu tenho que falar dentro de um patrimônio que é expropriável, ok? Dentro disso, essas outras medidas não são possíveis. Interessantíssimo esse julgado. Quem tiver um tempinho, por favor, tá? Super, super legal. Anotem para mim o informativo 653 do STJ. 653 do STJ. Aqui a gente está falando, já respondo a pergunta, Hélio. Aqui a gente está falando sobre a indisponibilidade de bens de participante de ilícito, claro que ilícito tributário, questionando se é possível aí a disponibilidade dos bens desses participantes quando eu tiver a fraude, mesmo quando eles não estão no polo passivo da execução fiscal. Tá? Então, quando eu tiver ato fraudulento, por exemplo, dos sócios, eu posso tornar os seus bens indisponíveis, ainda que eles não estejam na execução fiscal? E o entendimento é que posso, tá? Eu posso sim atingir quaisquer bens, direitos e ações, seja da pessoa jurídica, seja de sócio, se eu estiver dentro de um ilícito, se eu estiver dentro de uma fraude. Tudo bem? Esse é o informativo 653 do STJ. Tá bom? 653 do STJ.
Anotem para mim, por favor, agora o informativo 650. 650. Aqui a gente vai falar sobre a assistência judiciária gratuita. Eu já comentei em outras aulas, inclusive, sobre esse tema, e esse é o julgado que traz justamente a previsão do fato da assistência judiciária gratuita ser uma cláusula genérica, abstrata, que está buscando ali uma isenção de despesa de natureza processual, e por conta disso não há uma previsão legal de uma isenção da garantia do juízo para embargar. Mas se eu mostro expressamente de que eu não tenho condição financeira para que isso seja garantido, que eu não consigo de fato garantir essa execução, eu posso sim ter essa isenção em decorrência da minha condição, mas lembrando, prova inequívoca de que eu não tenho patrimônio para garantia desse crédito. É importante dizer, principalmente para quem vai fazer a PGDF, tá? A PGDF adora, porque vai ser CESP, eu não tenho dúvida nenhuma, apostem na Karina Diná, vai ser CESP, e dentro disso a gente tem que observar quais são, qual é a pergunta, qual é o enunciado, qual é o tribunal que ele vai eleger. Se na prova de vocês cair esse questionamento em relação a segunda turma do STJ, que foi a primeira a julgar esse tema, que trouxe em 2014 esse assunto, vocês vão dizer que eu não posso, apesar de um pedido de isenção, apesar de uma gratuidade da justiça, eu não posso de jeito algum ter aí esse benefício de não apresentar a minha garantia. Mas desde 2019, que é o julgado da primeira turma, eu posso, tá? CESP adora essa jogadinha, então, por favor, prestem muita atenção. Tá? Então, primeira turma diz que sim, segunda turma diz que não, ok? Segunda turma lá de 2014, primeira turma de 2019. Se não tiver definição de qual turma que eles adoram fazer isso também, vão na mais recente, tá? Se perguntar qual é o entendimento, vai na mais recente, que é que ok, que pode. Tudo bem? Esse é o informativo 650 do STJ, 650 do STJ, tudo bem? A primeira que dizia que não era o 538, anotem para mim, 538, também do STJ. Anotem para mim agora, por gentileza, o informativo 643 do STJ, 643 do STJ. Nesse aqui, a pergunta é a seguinte, o CPC, o novo, né, o de 2015, ele trouxe o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tá? A pergunta é, esse incidente, ele se aplica para execução fiscal? Eu posso utilizá-lo dentro da execução fiscal? Mesmo esquema, tá? Para quem vai fazer CESP e PGDF, atenção, eu tenho duas possibilidades aqui, tá? Então, anotem, por favor. Ainda a gente tem uma polêmica, para que haja o meu redirecionamento da execução fiscal, eu não tenho a necessidade de instaurar um incidente de personalidade jurídica se eu estiver dentro do entendimento da segunda turma do STJ. Segunda turma do STJ. Anotem, por favor, tá? Então, dentro disso, é absolutamente desnecessário um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O informativo para esse caso é o 648. 648, anotem, por favor, tá? Agora, para a primeira turma, sim, ok? Em algumas hipóteses, eu posso ter, sim, a minha desconsideração da personalidade jurídica. Então, é necessária a minha instauração do meu incidente quando a pessoa que for devedora, que estiver ali na minha demanda, né? Eu precisar obrigatoriamente fazer um redirecionamento para integrar dentro do mesmo grupo econômico. Só que ela não foi identificada no ato do lançamento. Então, eu tenho um grupo econômico, que era até o nosso caso hoje trabalhado,
no ato do meu lançamento, eu não considero a existência desse grupo, só coloco uma pessoa jurídica. No decorrer da minha execução, eu descubro que ela faz parte deste grupo. Neste caso, eu teria um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, para a primeira turma, somente é necessário, seria necessário em algumas situações de redirecionamento. Então, não seria necessária a instauração do excedente num processo de execução, no caso em que a fazenda exequente pretende alcançar uma pessoa distinta daquela contra a qual originalmente aí eu ajuizei a minha execução. Mas eu preciso disso na minha CDA, tá? Após regular procedimento administrativo, mesmo ela não estando ali no meu título executivo, o fisco se demonstrar responsabilidade na qualidade de terceiro, tudo bem, aí eu consigo fazer aí esse redirecionamento. Agora, se eu estou instaurando o meu redirecionamento de execução fiscal e a pessoa jurídica integra o mesmo grupo econômico, mas esse grupo, essa nova pessoa jurídica não foi identificado no ato do lançamento, aí não se enquadra aí nas hipóteses. Tudo bem? Esse é bem interessante para vocês olharem, então, por favor, deem uma atenção especial, ok? Último, 662, informativo 662 do STJ. Esse daqui é sobre o prazo para redirecionar a execução fiscal. O prazo para redirecionar a execução fiscal. O prazo para redirecionamento, a gente sabe que são 5 anos, tá? Eu tenho 5 anos para redirecionar a minha execução fiscal. Esses 5 anos eu conto da diligência da citação da pessoa jurídica, ok? Da diligência da citação da pessoa jurídica. É aplicável esse prazo quando o ato ilícito cometido, que é um dos previstos ali no próprio CTN, for precedente à própria citação em si, tá? A citação positiva do meu devedor, do meu sujeito passivo, que é originário ali da minha obrigação tributária, por si só, não provoca o início do meu prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular, por exemplo, tiver sido subsequente. Nessa situação, inexiste, portanto, qualquer tipo de pretensão contra o sócio. Agora, se a partir do momento que eu vejo que há essa tentativa de fraude, eu começo a considerar ali o meu prazo justamente para ter essa pessoa no meu polo e poder garantir a satisfação do meu crédito tributário enquanto fazenda. Tudo bem? Tranquilo? Muitos informativos, muitas tarefinhas para vocês, tá? Muita coisa para vocês cuidarem. Gente, produtivo? Essa é a pergunta. Foi produtivo? Foi? Muita coisa, tá? Leiam, estudem, fiquem em dia, cai bastante, então não deixem isso de lado. Eu sei que a gente passou muita jurisprudência para vocês verem, eu tenho certeza que vocês não conseguiram matar nem as primeiras, mas vão aí no tempinho, no time de vocês conseguindo aí dentro do dia a dia, encaixando uma jurisprudência por dia, 2 por dia, vocês dão conta de colocar isso em dia. Beleza? Fechado? Vamos às perguntas? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, gente, vamos lá, perguntas. O pessoal se ajudou aqui dos informativos, tal. Aqui, beleza, perfeito. O Hélio perguntou assim, cabe prescrição intercorrente para indicar os sócios do polo passivo? É justamente esse julgado, tá? Então, dá uma olhadinha, por favor. Eu tenho, sim, a prescrição, tanto que a formação do meu polo, eu tenho que considerar a partir daí, tá? Então, é muito importante. Leiam, por gentileza, esse caso, porque é uma prescrição, tá? Só que eu vou chamar de prescrição intercorrente? Não, é uma prescrição de redirecionamento. Uma prescrição intercorrente eu teria quando eu já entrei com a minha execução fiscal, mas não dou aí os passos necessários para conseguir atingir o meu objetivo. Só que se eu já citei a minha pessoa jurídica e eu estou indo à frente, indo adiante com os meus atos executivos, não chamaria de prescrição intercorrente. Agora, não, eu entrei contra a pessoa jurídica, não estou promovendo nenhum ato executivo em relação a ela, preciso fazer o meu direcionamento, é uma prescrição de redirecionamento, que é uma espécie de uma prescrição intercorrente. Tudo bem? Fechado? Mais alguma? Dúvidas? Estamos bem? Gente, hoje é o último dia!
Gente, valeu, viu? Muito bom mesmo. Agradeço demais. Excelente, excelente, excelente. Próximo curso, todo mundo já sabe, trabalhista. Vamos mexer com a cabeça de vocês. Tem muito concurso aí com trabalhista pegando fogo, tá? Teve o ano passado, acho que, eu não lembro se foi Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto, que teve 14 questões de trabalhista, puxou pra caramba. Ibaté, a Ieda ajudando, São José. Ibaté também puxou muito com agravo de petição na segunda fase. A gente vai passar por todas as peças mais importantes. Agravo de petição, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, e a quinta ainda estou pensando aí em relação a se eu entro com um mandado de segurança, se a gente faz aí uma inicial, estou refletindo na quinta peça, tá? Vou dar um espaço de pelo menos uma semana, na seguinte a gente começa. Então, não na segunda que vem, na outra já tem curso, tá? Essa semana eu já libero ali as peças, quais que a gente vai fechar, quem tiver interesse, todos super convidados, tá? Vou manter o preço da Covid, enquanto tiver Covid, a gente vai trabalhar com o mesmo preço, não vou fazer o preço cheio, tá bom? Gente, gostei demais. Só respondendo a pergunta do Hélio em relação à medida cautelar fiscal, se cai muito. Eu fiquei muito em dúvida, inclusive, se eu traria a medida cautelar fiscal em substituição a essa execução fiscal aqui. Mas, o que acontece? A cautelar fiscal, primeiro, a gente não tem uma cobrança tão grande, tá? Segundo, o tratamento dela em relação a vocês é praticamente focado na parte de cabimento. Eu posso entrar com a minha cautelar fiscal naquele caso concreto? Então, a gente tem que avaliar se o meu devedor está tentando esvair o seu patrimônio, se a minha dívida supera 30% ao que ele tem de patrimônio previsto, ou seja, aquela disposição expressa da medida cautelar de cabimento é ali que vocês vão explorar na segunda fase. Por conta disso, ponderando entre incidência e facilidade de vocês identificarem o que precisaria, eu optei por trabalhar a execução fiscal e não a medida cautelar. Mas eu vou trabalhar com cautelar fiscal num dos cursos que eu vou fazer, daquele abertão de novo, que foi um dos primeiros que a gente fez. Nós fizemos 2 abertos com alteração só de peças processuais. Eu vou fazer mais um daqui para um pouquinho mais para frente. Vou fazer mais um com peças variadas. Eu vou colocar DPF, vou colocar medida cautelar fiscal, pedido de suspensão de liminar. Vou dar uma mexida aí nas peças para que a gente consiga trabalhar outras opções também. Vou focar agora um pouquinho nas específicas, depois a gente volta com o geral. A cautelar fiscal eu vou trabalhar, mas não é uma preocupação, por isso que eu não elegi aqui. Preferi trabalhar com execução fiscal com vocês. Como também muita gente me pergunta em relação à exceção de pré-executividade, também não tem incidência, tá? Uma incidência muito baixa e cai somente em relação a questões reconhecidas de ofício, quer dizer, fácil de vocês lidarem mesmo sem curso. Então, optei mesmo pela dificuldade e pelos detalhes, como a gente pôde ver, muitos aqui na execução fiscal. E aí, considerando a cobrança mais significativa no ano passado. Tá bom? Beleza, mas uma lida fácil aí na cautelar é tranquilo, mas eu vou trabalhar num dos cursos com certeza. Fechado? Gente, obrigada, viu? Deus abençoe todos vocês, muita saúde, muita paz, bons estudos. O Vinícius perguntou para mim, na aula passada, eu falei que eu estava presa, eu tinha dormido 2 horas, só estava agitada, eu precisava dormir. O Vinícius fechou a aula, o Vinícius perguntou para mim, você me fala, por favor, como que você mantém essa vitalidade sem dormir? Eu não estou dando conta. Você pensa, né? A pessoa é virada no giraia, né? Virada no 220. Eu falei, costume. No começo eu me matava, depois você meio que vai lidando, não tem jeito, é costume. A gente acaba acostumando. Eu tinha essa vida puxada desde quando eu prestava concurso. Aí depois eu meti a dar aula, pronto, aí você tá no mesmo ritmo, não tem jeito, né? Acaba que você vai indo. Mas começo era 1 litro de café. Quem era aluno no ano passado, eu estava com uma carga muito puxada, eu já atendo 10 pessoas por dia. No passado, eu peguei 2 segundas fases, eu estava fazendo de 12 a 14 pessoas por dia, era uma loucura. E eu conseguia lidar no copão com café. Teve gente, eu falava do café, o pessoal falava para mim, ai, professora, mas eu já tomei 4 xícaras e não dei conta. Eu tomava 1 litro de café, né? Então não dá para você falar que 4 xícaras vai dar conta. Metia café. No aperto, eu vou no café, não tenho dúvida. Mas depois eu acabei acostumando. Se eu tô com uma carga, para mim, normal, né, de 10 pessoas, se eu tô com uma carga normal, levo de boa, sem café, sem nada, consigo segurar numa boa. Mas é costume. O corpo, e isso eu vou dar como
uma dica geral para vocês em relação a estudo, inclusive. O corpo se acostuma com tudo. Com tudo. A gente se acostuma no mole, a gente se acostuma ralando, não tem como, tá? Então, se vocês forçarem, dói no começo? Dói, mas o corpo acostuma, a mente acostuma. Existem estudos científicos que dizem que a gente leva, no mínimo, 21 dias para acostumar o corpo em qualquer cenário novo, seja do descanso, seja agitando, tá? Então, vocês conseguem esse costume. O que vocês precisam é de rotina, de hábito, tá? Se vocês mantiverem esse hábito, vocês vão ver que isso vai diminuindo. Para quem dorme muito, durmo muito, né? Seria o que o médico indica, 8 horas. Mas preciso queimar um pouquinho para poder estudar mais. Começa com 7 horas e meia de sono. Vai sofrer no começo, mas dá. Aí passa para 7, 6 e meia e 6, tá? Seria aí o que todo mundo indica. Eu faço 4 horas porque sou uma louca, trabalhava e estudava concomitante e não conseguia, então eu já dava uma enxugada. Mas mesmo assim, o mínimo que eu conseguia dormir quando eu estudava eram 5 horas. Menos do que isso quando eu estudava realmente era muito difícil, porque eu não conseguia, eu acabava dormindo em cima dos livros. Então 5 horas eu dava conta. Mas eu ficava ali entre 5 e 6 normalmente. Quando eu comecei a dar aula, aquilo já estava super confortável. E ficou 5, quando eu precisava 4, 5, 4, 5, 4, ficou 4. E aí agora nessa rotina puxada que eu tenho, de domingo para segunda, que é o meu terrível, eu acabo ficando com menos horas de sono. Mas é absolutamente costume. Hoje eu não sinto, antes eu sentia muito. Então, em linhas gerais, o que eu digo para vocês? Tá doendo? Tá sendo sofrido? Tá suando? Tá sangrando? Eu sei, já passei pela mesma coisa, sei que é duro, mas mantenha o hábito, mantenha a constância. Vocês vão lidar com a dor melhor com o tempo. E o resultado vem. O resultado vem uma única vez, tá? E ele vem tudo o resto e fala, nossa, valeu a pena. Claro que valeu a pena, porque o dinheiro tá na conta. Tá? Então, a hora que o dinheiro entrar na conta, você vai falar, puta merda, valeu a pena. E vale, tá? Respira fundo, mantenham a constância, fiquem sem dormir um pouquinho. Pensa que quem tem neném pequeno fica sem dormir do mesmo jeito, só que ele dá despesa. A gente tá fazendo a gestação para alguma coisa entrar de lucro, tá? Então, perder sono por perder sono, pensa que a gente tá muito mais avançado nesse sentido. Vai acontecer. A aprovação vai rolar. Se tá doendo é porque tá no caminho certo, tá? Tem uma hora que a gente tem que parar, olhar para a nossa vida e refletir. A gente vai para o caminho fácil, a gente vai para o caminho certo. Essa é a dúvida, tá? O fácil tá para todo mundo. Agora, o certo dói, sua, sangra, mas o resultado vem. É só não sair do lugar. Tudo bem? Beleza? Gente, injeção de ânimo para vocês. Continuem os estudos. Deixa o cansaço do lado de fora, são 15 para as 11. Quem não estudou tudo a meta, vai que até meia-noite tem tempo aí para vocês, beleza? Um beijo grande para vocês, vejo vocês no próximo curso. Valeu, obrigada para todo mundo. Um beijo, tchau!